Bom, essa é uma planilha do cálculo do custo de energia para empresas de Portugal, tá? Esse é um pedido de uma cliente de Portugal, que ela faz cotação de energia e oferece a cotação mais barata para os clientes. Então, diferente do Brasil, em que você tem apenas uma fornecedora de energia na sua casa, né, que é por padrão, em Portugal você pode contratar entre várias fornecedoras a que estiver oferecendo o melhor preço. E existem corretores que fazem essa oferta. E nesse caso, né, uma planilha para esses corretores fazer esse comparativo. Ela me mandou aqui um modelo, tá, para comparar uma empresa com outra, né, nesse caso a Audax e a Endesa. Então aqui você precisa inserir os dados e aí faz o comparativo, né, os dados da empresa atual, que fornece energia atualmente, e a empresa que supostamente oferece a melhor cotação. Basicamente tem duas variáveis para calcular a cotação, que é o custo da potência, tá? Você coloca o número de dias, o valor da potência, e ele retorna aqui um valor. E também o custo do consumo, que daí você coloca o consumo em quilowatts médio, né? E aí calcula aqui o custo final dessa energia. Como a empresa, né, atual está oferecendo um valor maior, ou está custando mais para o cliente, ele vai ter uma economia aqui mensal e uma economia anual. Bom, o pedido que eu recebi foi o seguinte, que uma planilha em que fosse possível comparar várias empresas, né, várias fornecedoras ao mesmo tempo, e não ter que ficar aí mudando os dados ou preenchendo dados desnecessariamente para várias empresas. Bom, a partir disso, né, eu criei essa planilha, tá? Super simples, eu criei aqui uma logo, o título, e basicamente o que ela vai precisar preencher? O número de dias aqui na parte superior, que inclusive está errado, é 31. O consumo desse cliente, para quem ela está oferecendo uma nova cotação. E aqui ela pode selecionar a empresa que é a atual fornecedora, que no caso é aqui a Audax. Aí você seleciona a empresa, retorna o valor, o custo que tem essa empresa a partir dos dados preenchidos. Então, o que ela vai preencher basicamente é o seguinte: vai preencher o valor da potência, se tiver algum desconto, são essas duas colunas, e o custo do consumo, então o valor por quilowatt e também o desconto. Com isso ele vai colocar aqui o custo total, né? Vai ter nessa coluna o custo total de todas as empresas disponíveis e que ofereceram os valores. E aqui na coluna de economia, tá? Que são essas três colunas, você pode ver que é parte do mesmo conjunto de dados. Você vai ter aqui economia percentual, economia mensal em euros, né? E a economia anual em euros. E aqui, muito simples, você colocar os dados. Esses dados são fornecidos pela própria empresa, tá? O valor da potência, o desconto oferecido, aqui o valor do quilowatt, para calcular o custo do consumo, e o quanto é o desconto. A partir disso, né, o cliente só precisa fornecer o número de dias da fatura, e também o consumo que ele tem em média por mês, né, e o nome da empresa aqui para selecionar, né, qual a empresa atual. Quando eu tiver aqui em destaque verdinho, quer dizer que a empresa ela é mais vantajosa, tá? E quando tiver em vermelho, quer dizer que não compensa, que não é interessante. Aqui você pode aplicar um filtro, tá, de crescente e decrescente. E aí você organiza pela cor aqui das empresas. Quando tiver em verdinho é mais interessante, quando tiver em vermelho é menos interessante. Inclusive aqui está negativo o percentual. Então essa é a planilha aí. Se você quiser ter acesso a esse tipo de planilha ou precisar de algo parecido, é só fazer uma solicitação. E também, se você quiser fazer download dessa planilha ou ter acesso a esse modelo, é só comprar o acesso pelo link na descrição, e você tem acesso a essa e todas as outras planilhas já criadas e que ainda serão criadas aqui no canal. Bem, nesse vídeo eu vou fazer a adaptação de uma planilha de uma cliente de Portugal que pediu para fazer o ajuste da planilha de acordo com as necessidades dela para cálculo do custo de energia.
e comparação de orçamentos. Então aqui ela mandou o modelo, eu vou vir aqui em arquivo, importar esse modelo, fazer upload, procurar no computador. Aqui eu salvei na pasta downloads e ela vai subir essa planilha. Quando eu faço a importação, né, eu vou vir aqui na opção substituir planilha ou inserir novas páginas ou criar. Então eu vou inserir novas páginas, também pode importar o tema se quiser, e clica em importar dados. E essa planilha, ela é totalmente importada para essa planilha já existente. Dessa forma eu posso excluir a primeira página, já que não tem nenhum dado. E aqui eu vou fazer o seguinte, botar um nome, orçamento, cálculo, comparação de, vou botar assim, orçamentos. A princípio vai ser isso. Comparação de orçamentos, comparação de custo da energia, vai botar assim. Então o que acontece? Lá em Portugal tem algumas empresas de energia que fornecem a eletricidade para as pessoas e cada uma delas, né, oferece um determinado preço, tá? Com isso, o cliente ele pode contratar a energia da empresa que for mais interessante para ele, da empresa que for mais barata para ele. E para isso, né, o vendedor, a pessoa que oferece essa energia, ela faz comparação de orçamentos, ou seja, ela mostra quanto que a pessoa vai pagar em uma determinada empresa, né, mostra qual é o valor a ser pago no mês e qual a diferença no ano. Então, nesse caso aqui é uma comparação entre a Endesa, que é uma das empresas, e a Audax 1, né, que mostra a diferença que daria mensalmente, tá? Diferença mensal com IVA, que é um imposto que tem incidência sobre os produtos e serviços consumidos, né, pelos europeus, portugueses, e a economia, né, no caso anual, caso ela faça essa mudança da empresa atual que ela tem hoje com a empresa, né, que oferece o menor preço. Então, aqui você precisa primeiro inserir, né, o número de dias, o valor, né, o desconto, e aí é o quanto é pago diariamente pelo consumo da energia, e depois calculado o consumo mensal, né, de cada uma delas, o custo mensal, na verdade, de cada uma delas, e por fim você faz a comparação. Eu vou fazer uma breve adaptação aqui, primeiro para a entrada de dados, tá? Nessa tabela, eu vou criar uma tabela para fazer a inserção dos dados, tá? Um pouquinho diferente dessa, e a outra tabela, a outra planilha, vai ser para fazer esse comparativo, para mostrar a diferença que vai ser de custo de uma para outra nesse comparativo, ok? Então vamos lá, eu vou manter simplesmente essas páginas, vou vir aqui adicionar uma nova página, né? Botar aqui dados, por enquanto é só isso. E aí eu vou personalizar essa planilha. Sei lá, eu vou pegar uma cor, pode ser essa cor mesmo, esse verde fluorescente. Ele está aqui, é uma cor personalizada, parecida com verde, ok. Esse é o nome da cor, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, fundo, pegar essa cor parecida com verde. Vou criar aqui algumas bordas, deixa eu primeiro... Eu não sei quanto que eu vou precisar, mas enfim, eu vou excluir essas colunas. Depois eu insiro novas colunas caso tenha necessidade. Vou redimensionar aqui, botar 8, vamos ver. 8, tá ok. Só para ter uma bordinha, um detalhe. Também poderia colocar 12, não ficar tão estreito. E a mesma coisa eu vou fazer aqui na parte superior, botar uma leve borda, e aí fica mais interessante visualizar. Vou finalizar aqui e o resto vai ficar com o fundo branco mesmo, deixar só a bordinha no verde. E eu também vou excluir essas linhas em excesso, só para facilitar o trabalho, deixar um design mais interessante. Ok.
E além disso, né, por enquanto eu vou manter aqui as linhas de grade, né, eu poderia tirar, deixar uma página em branco, mas por enquanto eu vou manter as linhas de grade. Bom, quais são os dados que eu preciso inserir nessa planilha? Então vamos lá. Primeiro vai ser o nome da empresa, então eu vou colocar aqui fornecedora, vamos colocar assim, fornecedora de energia, eu vou colocar dessa maneira mesmo. A segunda informação, deixa eu pegar até uma tabelinha que eu criei para analisar essas informações. Bom, aqui as colunas que eu preciso. Primeiro, a fornecedora. Então, só para ter uma base aqui, começar a preencher, eu vou pegar essa aqui, Endesa. Tá? O número de dias eu resolvi tirar, porque essa é uma variável que pode ser inserida no painel. Então, vou excluir essa coluna. Eu preciso do valor da potência, porque são duas variáveis para calcular o custo total. Primeiro, o custo da potência, tá? E cada companhia fornecedora tem as suas variáveis. E além disso, também tem o custo do consumo. Esse vai ser calculado à parte. Bom, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma linha aqui para agrupar essas informações. Então, eu vou vir aqui, mesclar essas células, vou colocar aqui custo da potência, tá? Porque uma somatória do quanto custa a potência e quanto custa o consumo. Com base nisso é calculado o custo total de energia. E aqui eu vou colocar custo do consumo. Basicamente essas são as informações. Então, depois eu vou botar uma borda aqui para personalizar, mas é basicamente isso. Para isso eu vou pegar aqui as informações da tabela. Nesse caso aqui é 0,1053, o valor da potência, o custo da potência, 10,53. O desconto aqui, ele está aplicando em valores, então é 0,98 centavos de euro. Vou colocar assim, valor pago pela potência. Eu já poderia calcular aqui com base no número de dias, no valor e no desconto. Mas como eu vou fazer um painel específico para isso, eu vou colocar o valor pago no próprio painel. Então, esquece essa coluna. Deixa eu até ver se eu posso apagar por enquanto. Deixa eu botar lá para cá. Pago Endesa seria aqui o total. Esse valor eu vou calcular, então eu posso eliminar essa coluna, excluir. Então, eu só preciso dessas duas variáveis. E aqui no custo do consumo, eu vou precisar, vamos lá, ele vai pegar o valor da energia, pegar esse exemplo, 0,1551. E aqui o kilowatt seria basicamente o consumo, né? É o valor consumido, que eu também vou inserir diretamente no painel como uma variável que vai ser aplicada a todas as empresas. E além disso, eu preciso de desconto, que nesse caso aqui eu vou colocar o desconto em valor nominal. Então essa coluna eu também posso excluir, e o desconto aqui eu vou botar o valor que foi calculado lá, deixa eu ver, 11,72 nesse caso. Como aqui nós estamos falando de uma planilha europeia, né, em Portugal, a moeda padrão lá é o euro, vou formatar pela moeda deles. Então deixa eu encontrar, financeiro, vou botar aqui moeda personalizada. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar, euro, perfeito, apareceu, aplicar. Já está aplicado aqui, eu gosto de centralizar tudo que é moeda. Lembrando que aqui é o desconto em valor real, né? Não é percentual. Aqui empresa, tá ok. Então já tem os dados para fazer esse cálculo aqui, que é o valor final. Então vai calcular o conjunto do custo da potência. Aqui ele botou tudo na mesma planilha, então você preenche o número de dias. Se eu colocar aqui 10, por exemplo, ele já calcula esse custo, né? 31 dias, esse é o custo. Se fosse, sei lá, 60 dias, ele aumentaria. Então essas são as variáveis que o usuário vai inserir no painel para fazer esse tipo de cálculo.
No mais, esses valores eles são fixos. O custo da potência por dia e também o desconto aplicado, que é individual para cada uma das fornecedoras de energia. No fim, calcula. Seguindo, tem o custo do consumo, tá? São dois valores que são calculados e no fim resulta no valor pago, né? Você pode ver que as duas companhias aqui, elas têm a mesma lógica de cálculo, né? Você calcula o custo da potência, calcula o custo do consumo e aqui você tem o total do valor, né, para achar um resultado. E por fim, faz um comparativo entre as duas, né? A princípio aqui só tem duas. Eu vou criar uma planilha para colocar infinitas empresas, companhias aí que você deseja comparar. Beleza? Então vamos lá. Aqui tenho todos os dados, né? A lógica é colocar aqui quantas você precisar, quantas forem necessárias. E aqui vamos colocar em destaque. Aqui vou botar uma fonte maior e em bold. Deixa eu ver aqui, aumentar um pouquinho. Aqui eu também aumento, só para ter um espaço. E aqui também para deixar um espaço para o nome. Aí. Então, aqui tem as informações. Eu vou remover essas colunas aqui. Por enquanto, não preciso, né? E aqui eu vou colocar a borda na parte inferior, colocar a borda nas laterais e eu também vou colocar a borda aqui, vou colocar em todos os lados para terminar. Aqui eu vou vir e remover a borda, perfeito. Agora eu vou colocar nas laterais, parte superior, e é isso. Deixa eu mudar a visualização, remover linhas de grade. E aqui eu vou botar uma borda sutil na parte inferior, só para ter uma separação leve. Vou botar aqui, borda inferior separando. Aqui é interessante colocar também uma separação, eu vou botar leve mesmo, né? Borda esquerda, ótimo, ficou ok assim. Acredito que dá para entender bem que esse é o conjunto do custo da potência. E aqui eu também vou colocar na borda direita. Pronto. É a fornecedora, custo da potência, ou as variáveis para o cálculo do custo da potência. E aqui o custo do consumo. Então, tudo certinho, tudo definido. Aqui, também vou colocar... Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou preencher aqui, botar 19, tá ok, acho que não precisa mais que isso. Botar a borda preta na lateral, na parte inferior e na outra lateral. E aqui, entre as informações, eu vou botar uma bordinha bem discreta mesmo, só para ter a separação. E aí preencher os dados. Ok, aqui eu vou colocar Audax. Deixa eu pegar os dados aqui para ter base. 0,2513, valor da potência. O desconto, opa, aqui ele não aplicou, então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou arrastar. Ele apagou a borda inferior, de novo, vamos aplicar a borda. Aí. E agora eu vou apagar, já que ele aplicou toda a formatação. Novamente 0,2513. Número de dias, desconto não tem nada, então pode ficar em branco. 0,2513. Desconto, posso colocar zerado mesmo. Custo do consumo 0,12. Vou colocar assim. Desconto aqui, tem algum desconto? Tem não, que ela não aplicou desconto, a empresa não oferece esse benefício. E se eu quisesse, eu botaria mais alguma aqui. Deixa eu ver se... botar Energy, só isso. Só para ter um comparativo. Vou colocar o valor da potência aqui 0,18. Desconto deixa em branco mesmo. E o custo do quilowatt aqui, eu vou colocar 0,18.
0,13. Não, 0,14. Pronto. Essa aqui eu coloquei só para poder usar de base para o cálculo. No mais está tudo certinho. Não preciso mais. Deixa eu fazer aqui o seguinte. Eu vou colocar um título. Para isso eu vou mesclar e centralizar. Fornecedoras de energia parceiras da Forever Energy. Bom, vamos centralizar, aumentar o tamanho, já que é um título, né? Botar um 16, 16 tá ok. Vou mudar aqui para Fredoca, que é o padrão de um título. Essa linha aqui eu vou redimensionar, botar... É 8 a outra? Acho que é 10. Não, 12. Eu acho que eu tinha colocado 12 mesmo. Vou colocar 12. Pronto. Também vou aplicar o verde, né? Parecida com verde. E tá tudo certo, agora sim. Bom, essas linhas aqui na parte inferior também vou remover, porque eu acredito que não vai utilizar. Vou colocar aqui o verde e definir a largura aqui com 12. Feitinho, pronto. Agora eu tenho todas as fornecedoras parceiras da Forever Energy. Aqui tem uma logo que eu posso utilizar. Deixa eu ver se eu consigo aqui alguma coisa. Excluir, transferir. E vou colar para cá. Pronto. Para isso eu preciso de um espaço, né? Essa logo aqui na parte superior. Simplesmente redimensionar aqui. Trazer a logo mais ou menos nesse ponto. Ficou muito apagada. O que eu posso fazer? Eu vou inserir uma linha abaixo. Essa linha aqui eu vou redimensionar. E aqui eu poderia pôr uma fonte transparente, um fundo transparente, fundo em branco. Ou assim também, não sei. Colocar bem em cima. Trazer aqui no limite. Pronto. Forever Energy. Fornecedores de energia parceiras da Forever Energy. Tá bom, né? Ficou bacana também desse jeito. E agora eu posso utilizar isso aqui como molde. Acho que essa é a cor. Dá para utilizar, então. Vamos lá, duplicar. E aqui eu vou colocar painel. Tá, esse aqui esquece. Vamos lá. Primeiro, BT, essa não é uma variável que é considerada, então por enquanto eu vou deixar 100. O que eu vou fazer? Deixa na parte superior assim. Comparação do custo da energia. Aqui, comparativo, vai. Só botar dessa maneira por enquanto, comparativo. Bom, o que eu preciso agora para aproveitar esses dados? Primeiro, criar fórmulas, né, para cada uma dessas empresas fornecedoras, a partir dos dados que tem lá e também os dados que vão ser inseridos. O número de dias, tá? Isso aqui eu vou precisar. E além disso, o consumo, né? São dois dados importantes que eu preciso para fazer essas fórmulas funcionarem. Sem esses dados, né, não consigo calcular. Então vamos lá. Vou vir aqui para o painel. Tá? Isso aqui eu posso remover tudo. Fazer assim, ó, excluir linhas, inserir linhas. Pronto. Agora eu tenho novamente o mesmo tamanho de tabela. Comparativo, nesse caso aqui, deixa eu ver se eu vou deixar, eu deixo um espaço em cima. Eu vou redimensionar aqui, botar 12 pixels. E aqui eu vou colocar a informação. Consumo do cliente
Vou colocar um emoji aqui, ele não aceita. Emoji é para ser uma seta. Deixa eu fazer o seguinte, às vezes ele não aceita fazer a inserção do emoji, eu venho aqui, agora sim, quando é uma planilha nova ele aceita tranquilamente. Vou colocar aqui outro, seta apontando para baixo, vamos lá, emoji novamente, seta para cima talvez, eu não sei se eu vou usar, mas eu vou colocar aqui mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum que seria útil, já vou deixar pronto aqui, Energy, não tem nenhum emoji de energia, no máximo aquela pilha aqui, não vai ter, mas enfim, se precisasse aqui ó, a lâmpadazinha, vamos ver aqui, aqui pode ser essa, pronto, tá ok. Vou usar esse aqui por enquanto, os outros vão ficar de reserva caso eu precise. Bom, eu preciso o consumo do cliente e também eu preciso número de dias. Número de dias. Como são duas informações que vão ficar lado a lado, eu vou alinhar aqui para a direita. E esse é o campo de preenchimento. O consumo do cliente, nesse caso, é 167. O número de dias foi 31. Então, aqui, eu vou remover essa formatação de número. Deixa eu ver. Sobe. Automático, texto simples, não. Número automático, vai deixar assim. Então, consumo, número de dias. Agora eu preciso organizar essas informações, primeiro, mostrando a empresa atual. Então, eu vou vir aqui, também vou selecionar fornecedora, atual. Espera aí, vamos fazer isso melhor. Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou colocar os dados. Fornecedor atual, e aí eu vou fazer o que? Uma validação de dados. Eu vim aqui, validação de dados, adicionar uma regra, eu vou querer um menu suspenso a partir do intervalo. Então eu vou aplicar esse intervalo a essa célula, que é a célula C8, você pode ver aqui em cima, C8, e esses dados eles vão vir a partir do intervalo da planilha dados. Então, eu vou vir aqui, eu vou querer todos os dados da coluna B a partir da célula B7. Então, tudo que tiver daqui para baixo vai aparecer lá naquela opção de seleção. Opções avançadas, eu quero rejeitar a entrada, então se a empresa não tiver cadastrada aqui, eu não consigo selecionar. Eu quero o modelo de seta, vou dar um concluído. Volto para o painel. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, eu quero a Energy ou Audax. Ele vai trazer aqui as informações que eu preciso com base na empresa que eu selecionei. Quais são essas informações? Bom, primeiro eu quero aqui o custo da potência para essa empresa específica. E eu também quero o custo do consumo e no final o custo total, né? Então, vamos lá, eu vou pegar... Deixa eu descer aqui uma célula apenas, vamos ver se funciona. Funcionou. Aqui eu vou repetir, só para copiar a formatação. Apagar. Então vamos lá. Agora eu vou usar as fórmulas custo, potência, custo, consumo, custo total. Basicamente essa é a ideia aqui dessa planilha. Vamos lá. Custo da potência. Vou vir aqui. Deixa eu ver a fórmula que eles usam. Nada mais que o número de dias vezes o valor por dias. E menos os descontos, né? Então, o que que acontece? Eu vou vir aqui, o número de dias vezes a potência.
vezes o desconto. Painel, então tá bom. Igual. Peraí, eu inverti essa informação. Então vamos fazer o seguinte. Ctrl C. Deixa eu fazer também, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V e aqui eu vou colar, Ctrl V. Pronto, agora sim. Primeiro eu vou calcular o custo da potência com base no número de dias. Essa informação ela também, deixa eu ver, calma. Se eu tiver aqui, porque aqui ele mostrou de outra maneira, mas enfim. Custo da potência, custo do consumo, custo total. Talvez, só talvez, eu poderia colocar tudo nessa linha aqui, né, nessa coluna, as informações e aqui os dados, fica mais interessante. É isso que eu vou fazer. Então vamos lá. Cola, cola e cola. Então eu vou vir aqui, colocar assim. Custo, potência. E aqui, custo, consumo. E por fim, só colocar aqui, custo total. Agora sim eu vou aplicar as fórmulas, que aqui não faz muito sentido nesse caso, porque é uma informação só para, né, cada uma das empresas. E a fornecedora, eu vou colocar aqui na parte superior, porque ela faz mais sentido. Deixa eu colar aqui novamente, consumo do cliente. E aqui eu vou colar número de dias. Pronto, aí seleciona aqui a empresa, automaticamente atualiza as fórmulas. Então vamos lá, igual, eu vou multiplicar 31, né, o número de dias, está na célula C8. Isso aqui eu vou colocar entre parênteses, para facilitar e não ter nenhum tipo de distorção. Tá? Custo da potência vezes, aqui na coluna dados, o valor da potência que está aqui, dou um Enter. Pronto, já calculou 3,26. E aqui eu ainda preciso fazer menos os descontos. Vou vir aqui, desconto. Pronto, já calculou aqui 2,28. É exatamente o mesmo valor, né, que deveria ter calculado aqui. Porém, ainda não é dinâmica essa fórmula, né? Eu preciso multiplicar aqui, ou fazer o cálculo com os dados da coluna que estiverem aqui na linha da empresa selecionada. Então, os dados da empresa selecionada. Então, isso eu vou fazer a partir de uma fórmula. Bom, eu descobri que essa fórmula não vai funcionar com uma tabela. Então, eu decidi fazer um pouco diferente essa tabela, né, esse cálculo, e apresentar os dados na mesma planilha. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou vir aqui, vamos fazer a desmesclagem dessa função. Aqui eu simplesmente vou adicionar uma coluna à esquerda, tá? Arrastar essa coluna para cá. Espera aqui, tem mais uma mesclada. Bom, então não vou conseguir. Enfim, vou vir aqui, vou repetir a informação, desconto. Aqui eu vou colocar custo da potência. Tá? Foi o que dá para fazer. O desconto nesse caso é 0,98. E aqui, né, o valor que a fórmula que eu vou colocar, na verdade, vai depender dos dados que eu vou inserir do cliente. Então vamos lá. Eu vou inserir aqui em cima um espaço para preencher as informações que o cliente fornece para o cálculo. Então vamos lá, para cima, uma linha acima. Acho que vou precisar mais 3 linhas, 2 aqui só. Deixa eu ver, 2 linhas acima, perfeito. O que eu vou fazer? Vou pegar essa informação, seleciona,
colocar aqui número de dias, ele vai preencher essa informação aqui. Consumo, Ctrl C, então a informação será preenchida aqui. Ok, então já tem toda uma formatação. Aqui basicamente vou colocar uma borda um pouco mais destacada, só para preencher os dados, né? No caso, o número de dias aqui é 31 e consumo do cliente 167. Então esse aqui também vai ter uma borda personalizada, os dois vai ser igual. E aqui até eu poderia remover essa borda. Aqui também, remover borda. Pronto. E essas duas então, vou aplicar a borda igual. Perfeito. Então já tenho aqui número de dias, já tenho o consumo do cliente. E aqui eu poderia colocar fornecedor atual. Ctrl C. Fornecedora atual. Não vai caber nesse espaço, mas eu já vou ajustar essa informação. Bom, aqui eu já tenho o valor, eu posso calcular, na verdade, o custo da potência. Eu vou simplesmente pegar aqui igual, número de dias, vezes o valor da potência. Está aqui. Então, eu vou fechar aqui entre parênteses esse cálculo. E aqui, por fim, eu vou colocar menos o desconto e dar um Enter. Como essa forma ela precisa ser arrastada, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fixar aqui o número da linha. Cadê? Colocando um cifrão na frente do número. Então, dessa maneira. Vamos ver se vai funcionar. Arrastar aqui. Arrastei, ele acabou matando a minha borda. Não aplicou novamente, depois eu vou ajustar esses detalhes. Então você pode ver que ele sempre vai multiplicar com base no número de dias definido aqui na célula C6. Né? Pode ver aqui, célula C6, e vai pegar como referência os dados preenchidos aqui nessa planilha. Ok, agora eu preciso fazer o cálculo do custo também. Então eu vou inserir uma coluna à direita. Na verdade, uma coluna à esquerda, trazer desconto para cá, e aqui eu vou colocar custo consumo, ou custo do consumo, dessa maneira. Bom, aqui eu vou precisar aumentar a largura da coluna. Nesse caso vai ser basicamente a mesma fórmula. Vou vir aqui igual. Já vou abrir o parênteses, vou vir e multiplicar o consumo vezes o valor por quilowatts. Fechei, fecha, e além disso eu vou aplicar o desconto. Muito bem, R$ 25,90. Vamos ver se é isso mesmo. Foi 167 quilowatts. E o custo aqui 15,51, 0,15,51. Não é essa que eu calculei. Bom, primeiro eu vou aplicar a fórmula em todas, depois eu vou verificar esse detalhe. Também vou botar um cifrão aqui para fixar essa célula ou essa linha, que é a coluna, a linha 6. E aqui eu vou poder arrastar, vai aplicar normalmente. Vamos ver, foi qual que eu utilizei. O comparativo aqui é com a Audax 2004. 2004. O cálculo está funcionando perfeitamente e está tudo certinho. Bom, aqui eu vou precisar aplicar uma coluna que é para calcular o custo total. Então, vou colocar aqui custo total e simplesmente vai ser uma soma de custo da potência mais custo do consumo. Então essa é a fórmula que se aplica aqui. Eu vou colocar assim, ó, botar a fórmula, né, fórmula oficial, só para deixar tudo certinho. E aí tá ok.
arrasta até o final, está aplicado aqui. Com isso eu já tenho alguns dados para começar o cálculo comparativo, né? Deixa eu fazer uns ajustes aqui. Na verdade eu vou fazer em todos aqui. Aplica aqui e também aplica aqui. Vou formatar, o ajuste do texto ele vai ajustar. Perfeito. Com isso eu consigo diminuir um pouco a largura dessa coluna. Deixa eu fazer aqui em todos e aí depois eu ajusto novamente. Fazer um pouquinho mais para cá. Ok. Esse aqui tá ok, esse também, mas eu posso aumentar um pouquinho mais que tem espaço sobrando. Ok. Agora sim, tem o custo da potência. E além disso, também vou colocar assim, ó. Eu quero centralizar, pelo menos, não. Esse aqui não quero centralizar, mas vamos lá. Alinhamento é no meio, é isso que eu quero. Esses aqui eu quero alinhar à direita, na verdade. E esse eu alinho à esquerda. O restante está tudo certo, é assim que eu quero mesmo. Perfeito. Custo total. Aqui ele vai mostrar os valores. Vamos lá, aplicar nova. As bordas eu vou deixar para aplicar depois, vai que tem alguma alteração. E aqui também eu vou aplicar a mesclagem só depois. Se eu precisar alterar alguma coluna, né, não vai ter problema nenhum. Ok, aqui agora eu tenho o custo total, tá? E eu posso fazer um comparativo. Posso comparar, por exemplo, em percentual em relação a fornecedor atual. Então eu vou vir aqui, colocar a validação nessa parte, validação de dados, adicionar regra, colocar um menu suspenso novamente, vou vir aqui. Então aqui eu posso botar até o final, B10 até o final, caso eu insira mais alguma. Opções avançadas e dar um concluído. Perfeito. Vamos lá, Endesa. Audax, tá certo. Funcionando perfeitamente. Ok, consumo do cliente. Número de dias, né? Aqui, se eu mesclasse, eu teria mais espaço. Eu acho que não seria um problema. Deixa eu ver. Esse aqui também pode vir para cá. Esse aqui eu vou fazer o seguinte. Por enquanto dá para deixar mesclado. Se depois eu precisar alterar, eu faço a alteração. Mas por enquanto, tudo certinho aqui. Pronto. Também ficou sem borda. Vamos lá. Vou colocar essa borda aqui. Perfeito. Muito bem. Tá tudo certo aqui. E agora eu preciso começar com os comparativos. Então, uma das empresas, né, é a atual e as demais serão servirão de base de comparação. Porque o que você faz? Você pega o valor que você está pagando atualmente, né, a empresa que você tem como fornecedora atualmente, e compara com as demais e verifica qual delas tem o menor custo. Então, como que vai funcionar? Vou precisar fazer a comparação com base na empresa que está selecionada aqui, ou que é a fornecedora atual. Com isso, né, eu vou precisar bolar aqui uma fórmula ou uma maneira de fazer esse comparativo. Deixa eu verificar como eu faço isso. O custo, eu vou precisar o custo total, né? A comparação vai ser sempre baseada no custo total. E eu tô achando que aqui tem algum erro. Deixa eu ver uma coisa aqui. 16,47. Eu não apliquei o desconto aqui na Endesa. Desconto de consumo.
Endesa, desconto de consumo 11,72. Agora sim, 14,18, consumo total 16,47. E esse aqui, o consumo total 27,83. Tá certo. Agora sim, esses dados eles são preenchidos de forma dinâmica, né, conforme a necessidade. E aí você tem um comparativo. Ok, então vamos lá. Se eu selecionar o valor, eu vou fazer o seguinte. Fornecedor atual, eu posso colocar mais uma informação aqui, uma linha acima, e simplesmente duplicar essa informação. Custo atual. Custo, fazer assim, custo fornecedora atual. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou remover essa validação, assim, ó. Clica no lápis, clica em remover a regra. Aqui eu vou fazer isso aqui, ó, soma-se, eu quero somar se ponto e vírgula for igual a isso aqui, ponto e vírgula, e a soma que eu quero tá aqui, nesse intervalo. Então somou 0, deixa eu ver, soma-se, eu vou aplicar o intervalo, eu acho que não fiz aqui a verificação, se igual tem que ser, opa, igual, e comercial, é isso? Não. Deixa eu verificar novamente, essa soma-se eu não costumo utilizar muito, deixa eu ver no Google Planilhas aqui. Bom, encontrei a solução da fórmula, então na verdade eu tinha esquecido aqui de pegar o intervalo, tá? O intervalo é esse aqui. Então sempre que tiver nesse intervalo um valor igual ao selecionado na célula I6, eu quero somar todos os valores, né, que tiver selecionados aqui. Como só vai ter um valor, né, a ideia é botar uma vez cada empresa, ele só vai somar uma única vez. E aí ele me retorna o valor dessa soma, inclusive com várias casas decimais que eu vou remover aqui. Prontinho. Então ele tem o valor e a formatação aqui, ela é moeda personalizada, que eu vou colocar o euro e aplicar. Então nesse caso, com a empresa atual, tá selecionada aqui, empresa atual, Endesa, está pagando 16 dólares e 47 cents de dólar. Perfeito. Com base nisso, eu consigo fazer um comparativo. Vou incluir coluna à direita. Ele vai replicar aqui e eu vou botar aqui comparativo. Não, eu vou botar assim, economia, né? Porque na real o que interessa é a economia. Perfeito. Deixa eu fechar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, basicamente, né, fazer um comparativo com o valor selecionado nessa célula aqui. Então, para facilitar, eu vou vir aqui. Igual, divide esse valor, divide por esse. Aqui, na verdade, é um percentual. Nesse caso, é mais caro. Então, aqui não existe economia. Eu vou pagar 169% do valor que eu pago atualmente. Então, essa é a lógica, o entendimento aqui do percentual. Então, eu vou botar uma condição. Deixa eu até verificar. Eu não sei se coloco aqui o percentual ou se eu coloco uma mensagem dizendo que é mais caro, né, que está acima do valor. Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Deixa eu recortar aqui. If vou botar o ifs aqui. If maior
que... Deixa eu até botar entre... Não sei se dá para colocar aqui entre parênteses para ficar melhor. For maior que o valor selecionado. Opa, acho que ele não aceita aspas. Não vai aceitar, então eu vou ter que fazer isso mesmo. Vamos ver se ele aceita. Se for maior que o valor selecionado aqui, então eu vou colocar simplesmente caro, né? Ou não, vou botar assim, só para deixar definido. E aí outra função, if menor que o valor selecionado aqui, então eu vou colocar, né, vou colocar a fórmula simplesmente. Não deu certo. Qual que é o erro? Maior que... Ah, é porque aqui está em moeda. Se o valor, a divisão I12 dividido por I7 for maior que I7, eu coloco um hífen. Mas se I12 menor que o resultado dessa divisão for menor que o valor nessa célula, eu coloco o resultado da divisão. O problema é que isso aqui, né, ele é entendido como 1.69, então na maioria das vezes ele vai ser menor. Essa é a lógica do entendimento. Como que eu vou resolver isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que colocar uma fórmula um pouco maior. Eu não sei se ele vai aceitar. Vou botar aqui menos 100. E aqui também menos 100. Não funciona. Então eu vou ter que pensar numa outra maneira de fazer isso. If, se a divisão... Deixa eu botar a fórmula aqui para ver como é que fica. Igual, Ctrl V, menos 100. Ele vai só contar o valor, aí não adianta. Não vai ficar legal, 98,31. Não. Deixa eu ver, economia. Então eu vou simplesmente botar uma escala de cores. Fica mais fácil fazer do que assim. Botar uma divisão simples, tá? Vai ser o valor que está na célula, né, que seria esse aqui, dividido pelo valor da célula selecionada. E aqui, como eu vou arrastar, eu vou fixar a célula, a linha 7. Aí ele já vai pedir o preenchimento automático. Eu só preciso aplicar a formatação percentual. Deixa eu ver aqui. 2 casas decimais. Aqui vai dar 100%. E nas demais, né, 169, 175. Vamos ver novamente essa planificação. No caso, eu acho que ele está utilizando essa, né, a Audax 1. E o orçamento, o comparativo aqui, mostrou que essa é mais barata. Então é o contrário, eu vou selecionar aqui Audax. Isso, então aqui o custo é de 59,17%, né, em relação, né, ao valor selecionado aqui. A apresentação aqui ela é um pouco diferente, ele mostra em valores negativos. Então, diferença mensal, economia mensal, em porcentagem, e também aqui economia mensal e anual em valores monetários. Eu vou colocar todos esses dados aqui, só para preencher essa informação. Então vamos lá, eu vou vir colocar, inserir uma coluna direita. Vou inserir mais uma e
mais uma. Vamos lá. Economia mensal. Economia anual. E aqui, na verdade eu vou colocar aqui, economia percentual. Deixa eu ver, a fórmula que eles usaram aqui, ela é meio zoada. R8, que seria o valor aqui, o valor total, né, que é o R8, a soma da Audax, vezes 100, dividido por J8, que é esse valor aqui. E aí, menos 100. Ele vai trazer um percentual, mas essa não é bem a economia mensal. 70% de economia mensal não faz muito sentido, né? Porque a diferença entre eles aqui não é bem a metade. Então esse cálculo está zoado, mas enfim, se é isso que eles querem, eu vou colocar. O pedido foi feito com base nessa fórmula, então eu vou ter que colocar assim. Eu vou ter que pegar aqui o valor, o maior no caso, que é o R aqui, vezes 100 divide pelo menor. Então é isso que tem que ser feito. Vamos lá. Eu vou pegar igual, abre parênteses, o valor maior vezes 100, fecha parênteses, fecha parênteses, divide pelo valor menor. Aqui eu vou fechar novamente, por isso eu preciso abrir aqui e vou fazer menos 100. Vamos ver se é isso. Aí. Ele está dando 6.902. O que eu fiz de errado aqui? Vamos ver. Será que é formatação? Tá entre parênteses, tudo certo. E 7 vezes 100, que é o valor maior, né? Esse valor, vezes 100, tá ok. Vou formatar aqui número, porcentagem. Não, ele tá jogando lá para cima, 6.901%. Não. Ok, não tá aceitando a formatação. Automático talvez, agora porcentagem também não. Como é que eles configuraram essa fórmula? 69,02. Sabe, eu vou fazer o seguinte. Vou colar para ver qual é a formatação. Então aqui eu vou simplesmente mudar as células, que no caso é I7. E aqui é J11. Dependência circular J. I11, não é J. I11. Agora sim, deu certo. É essa formatação que eles estão usando, que eu não sei qual é. Deixa eu mudar essa cor também. Tamanho um pouco menor. Tirar o bold, pronto. Eu vou precisar fixar essa célula, a I7. E arrastar a fórmula aqui. Pronto. Bom, ele já trouxe um erro aqui, caso não tenha os dados, ele não vai conseguir calcular. Mas enfim, tá tudo aí, depois eu vou... Quer saber? Eu vou tratar esse erro já. Esse erro... se der um erro, eu vou querer que ele mostre aqui simplesmente um hífen. Pronto. Opa! E a própria fórmula não aceitou. Ok, então vou ter que abrir aqui. Agora sim ele aceitou. Tirar essa parte de cima.
e trazer até aqui. Ok, está calculando. Ele calcula aqui percentual. Cara, eu acho que essa fórmula não faz sentido. Então vamos refazer aqui, desfazer na verdade. Eu vou manter a fórmula anterior e se porventura precisar, eu refaço essa fórmula aqui. Economia percentual. Aqui na real a economia vai ser assim, né? Vai fazer 100, que é a diferença do 100%, menos o valor que de fato vai ser pago. Então é assim, né? É 1 na verdade, não é 100. 1 menos, então você vai ter que economizar 40% na conta de energia. E aqui eu já vou tratar esse erro. Se erro, abre parênteses, aqui ponto e vírgula, hífen, enter. Bom, como tem a célula já está fixa, posso arrastar naturalmente e vai funcionar. Quando a economia é negativa, não considera. 100%, tá. If, ok, 1 menos e 14, tá. Vai dar 100%. Tá certo, já sei, já tenho uma ideia aqui de como fazer esse cálculo. Economia mensal. Então, esse já é o resultado mensal. Vou pegar aqui igual custo total. Eu vou fazer de que maneira? Pegar aqui o valor, né? Menos o valor calculado. Pronto. Vamos preencher aqui, mesmo não sendo, depois eu faço os ajustes. E aqui, vou formatar o número, moeda personalizada, euro, e aplico. Então essa é a economia mensal que vai ter, que vai existir. Formatação condicional. Aqui ele trouxe erro. Porque eu não fixei a fórmula. Bom, aqui é bem simples. I8, na verdade, não, I7. Eu vou fixar a linha 7 e os demais eu vou arrastar. Pronto. Também foi calculado, né, de acordo com a fórmula. E aqui, né, eu poderia colocar, por exemplo, eu vou ver se vai aceitar, se vai fazer o ajuste. Se erro, ponto e vírgula, botar assim espaço em branco. Eu acho que ele não vai botar o espaço em branco, mas enfim. Pelo menos está tratado o erro, caso dê alguma coisa, ou não tenha um dado. Erro. Ponto e vírgula. Também vou tratar aqui o erro. Tá zerado também, aqui fica zerado. Soma. Soma que ele não vai considerar. Mas também vou colocar um tratamento de erro, caso tenha algum. Não quer dizer que vai ter. Pronto, desconto percentual, que ele faz tudo certinho. Economia mensal, tudo certinho. E aqui, se erro, abre parênteses, ponto e vírgula, dá um enter. E a economia anual nada mais é que o valor que está aqui, vezes 12. Eu também já vou colocar, que ele não multiplica valores zerados, já tem aqui um tratamento.
Pronto, 3.300. O que é isso? Aqui não é percentual, aqui é moeda. Formatar moeda personalizada, euro, aplicar. 333,96. Bom, deixa eu ver qual é o cálculo que tem que fazer, a verificação. Mas tem uma fórmula que ele não aceita valor zerado. Como é que eu vou fazer isso? Aqui, na verdade, é que ele está pegando o I7 menos o valor que tem aqui. Então, ele sempre vai dar esse valor. Eu precisaria de uma fórmula que zerasse essa economia, até porque não tem uma empresa aí, então não faz sentido. E aí, com base nisso, eu tenho um cálculo. Aqui não vai ter valor nenhum. Não teria que ter nenhum cálculo. Aqui também, zero. Aqui deveria ficar zerado, mas não fica. E aqui também não deveria aparecer nada caso esse valor esteja zerado. Bom, aqui eu encontrei a solução para não mostrar o valor, 100% no caso. Então eu botei a função C, deixa eu até dar um Enter aqui, C e 11, que no caso é essa célula aqui for igual a zero, ele vai botar um espaço vazio. Caso contrário, né, se essa função aqui, ou essa verificação aqui for falsa, ele vai aplicar a fórmula naturalmente. Eu simplesmente colei a fórmula anterior aqui nesse campo. Agora eu vou arrastar para a parte inferior. Então sempre que tiver zerado aqui, né, 100%, na verdade quando esse valor tiver zerado, aqui vai ficar em branco porque não tenho o que calcular. Além disso, aqui eu também poderia colocar, né, a soma. Então eu vou testar aqui a função novamente, eu vou fazer igual. Deixa eu dar um Enter aqui, eu vou copiar a fórmula primeiro. Essa é a fórmula. E não vou tratar o erro. Eu vou vir aqui igual se igual a zero. Vamos ver se ele aceita. Que eu não sei se ele aceita isso. Igual zero, ponto e vírgula. Então eu quero espaço em branco. Caso contrário, aplico o valor da fórmula. Então vamos ver. Testando, ok, funcionou. Mas teve um erro aqui, E12 mais H12. Ah, saquei, eu fiz alguma coisa errada aqui. 11, essa aqui. Pronto, eu vou ter que copiar essa fórmula de maneira literal. Eu acabei pegando ela daqui. E agora sim, acabou deslocando, desconfigurando, mas enfim, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, Ctrl C, e vou colar especial, só a formatação, aí vai voltar ao normal. E aqui, vamos ver se tem algum valor, não, tá tudo certo. Então ele vai fazer a soma aqui, E11 mais H11, se essa soma aqui for igual a zero, ele vai preencher com essa, né, com espaço em branco, sem nenhum valor. Caso não for igual a zero, der qualquer outro valor, né, ele vai fazer o cálculo utilizando a fórmula que eu defini. Então vamos arrastar aqui novamente e calculou o valor. Deixa eu ver. Tá certo. Ele aqui agora tá, né, não é o valor zero. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho que preencher com o valor zero aqui, para ele aceitar. Vamos lá novamente. Pronto, zerado. E aqui nós também podemos aplicar a mesma lógica. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu pegar esse aqui, igual, Ctrl C. Economia mensal. Vou fazer o seguinte, igual se essa fórmula, o resultado dessa fórmula for igual ao
valor que tem aqui, então eu não quero nada. Eu quero que bote nada nesse campo. Vamos ver se aceita. Aceitando, aplica. Não. É porque eu não fixei aqui essa célula. Deixa eu fixar novamente. Tem que fixar essa célula, que é a linha 7, que é o valor que tem aqui. Dou um Enter. E arrasto. Perfeito. Agora sim, eu tenho essa verificação. Aqui ele ainda está botando o valor, mas enfim, né? Ele precisa botar esse valor, na verdade. Na verdade não, eu posso colocar se igual a zero, ele não põe nada. Então aqui tem que ter o valor zero. Então certinho. E aqui a economia anual. Eu também vou aplicar essa lógica. Então vamos lá, eu vou pegar Ctrl C, botar a função C igual C. Esse valor aqui for igual a zero, então simplesmente vai botar aqui nada, caso contrário ele calcula. Ele calcula aqui, isso, acho que está certo. Muito bem, aqui a economia zerada, não tem nada. Perfeito, tá ok. Agora sim já tem aqui uma lógica um pouco melhor, né? Dá para trabalhar com essa lógica na tabela e fica fácil de visualizar. Deixa eu ver aqui, redefinir, e aqui eu vou reduzir. Ok, já tem aqui as principais colunas, né? Deixa eu vir aqui, custo, economia. Aqui eu vou botar mesclado, botar economia. Ctrl C, Ctrl Alt V, só formatação. E aqui também. Ops, Ctrl Z. Ctrl Z aqui não vai funcionar sem aplicação da fórmula, ok. Então vamos nessa. Deixa eu fazer o seguinte. Primeiro eu vou aplicar a borda interna aqui. Deixa eu fazer uma paradinha aqui. Eu vou precisar os campos que são preenchíveis, né? E o resto é fórmula. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, aplicar um fundo. Acabou extrapolando, eu não quero tudo isso, apenas aqui. Fundo. Vou remover esta coluna. Agora coube tudo. Deixa eu ver outro detalhe que eu preciso. Aqui eu também preciso das bordas, que serão sutis. Vou botar dessa forma. Além disso, eu vou botar a borda aqui na parte superior. Deixa eu primeiro remover todas. Fazer o seguinte. Coloca aqui a borda na parte inferior. Desse lado. Custo da potência. Vou botar a borda na parte superior, nas laterais. Tudo certo. Aqui eu só coloco na parte superior. Aqui na parte superior e lateral. Tá bom. Aqui eu também vou colocar a borda. Lateral 1, lateral 2. E aqui também lateral 1, lateral 2.
Bom, essa aqui eu posso mesclar, botar a borda em torno. E aqui eu vou botar a borda no contorno, tá certinho. E além disso, aqui eu vou botar a borda na parte superior. Deixa eu ver, acho que era essa aqui, parte superior. E também nas divisórias internas. Pronto. Vamos lá, borda superior, divisórias internas. Superior e divisórias internas. Ok, tudo certo. Já tenho aqui o que eu preciso. Agora eu vou remover aqui o fundo das células que podem ser editadas, ou que devem ser editadas sempre que precisa, sempre que necessário, né, para fazer a alteração. E além disso, né, aqui eu preciso aplicar uma formatação condicional. Então, dependendo da cor, é uma vantagem, é economia. Dependendo da cor, não é interessante. Começando aqui, tá? Formatação condicional. Aqui eu quero, sempre que tiver o valor igual a 0, eu quero aplicar aqui o fundo branco, tá? E além disso, eu vou aplicar também a cor branca no texto. E aí, tudo certo. Aí tem outra regra aqui que eu vou colocar. Se o valor maior que 0, né, que é o caso aqui, eu vou botar um fundo verde, esse verde aqui, e aqui outro verde com bold. Então essa é a economia de 40%. Concluído. Se o valor for menor que 0, não é interessante, então eu vou botar um vermelho e com bold e dar um concluído. Perfeito. Essa formatação condicional foi aplicada. No mais, eu acho que eu vou deixar... Acho que eu vou botar aqui também outra regra. Está vazio, simplesmente põe aqui branco também. Não tem nenhum valor, não precisa, então tá certo. Próxima. Aqui é mais ou menos a mesma lógica. Então eu poderia simplesmente replicar. Vou vir aqui, vou botar aqui, ao invés de J11, J24, vou botar K24. Concluído. Eu acho que aqui também é a mesma lógica, então eu vou fazer isso mesmo. K24, vou expandir aqui essa regra. L24. Próxima. L24, concluído. E aqui também um L24, concluído. Célula vazia, L24, concluído. Perfeito. Então eu tenho aqui um comparativo. Eu achei que ficou um pouco pequeno aqui. Essa aqui é uma coluna de análise. Eu acho que ela precisaria ficar um pouco maior. Tá certo. Fornecedora, valor da potência, desconto, custo. Essas são funções que também são importantes. Diminuir um pouco. Isso aqui também. Como é que eu faço para aumentar aqui o destaque? Vou botar uma fonte maior, eu acho. Vou botar aqui 12. Ótimo. 13. Tá bom. Fica mais destacado, né? Consigo visualizar claramente. E além disso, aqui eu vou aplicar
um filtro. Cadê? Filtro. Mesclados. Ok. Porque eu mesclei aqui. Tudo bem. Vamos desfazer a mesclagem, então. Ctrl C, Ctrl V. Opa, ele tirou essa borda. Vamos fazer o seguinte, remove. Aqui faz assim. Remove tudo e aplica no contorno. Ok, agora sim, vamos ver se ele aceita o filtro. Agora sim, aceitou o filtro. O problema é que ficou um pouco, né, exagerado. Vamos diminuir aqui. 9. Agora exagerou aqui. Pronto. Economia percentual, economia mensal. 40% de economia. Tá tudo certo. Agora funcionando a planilha do cálculo. Bom, basicamente você vai vir aqui para funcionar na planilha. Você coloca o número de dias, né? Vamos dizer que fosse 30. Vai alterar. O consumo desse cliente, supondo aí 250 kW ano mensal, né? Que já muda um pouquinho. Deixa eu mudar para baixo. A diferença fica bem pequena. Maior ainda nesse caso, né? Mais um pouco, 110. Ainda não, 100. Aí, ó, agora as duas já mostram um resultado favorável aqui. Mas no caso desse cliente é 167. A Endesa, né, acaba sendo a mais interessante, uma economia aqui de consumo. Se eu mudasse, por exemplo, eu tenho a Endesa e veio a Audax, então não adianta mudar, não é interessante fazer essa mudança. Se eu tiver a Energy, né, as outras duas, qualquer uma das outras duas são interessantes. E no caso dessa primeira da Endesa é, no caso, a mais interessante. Vou colocar aqui o filtro A a Z, ele fica bem destacado, bem claro aí qual é a mais interessante. Vamos mesclar essas duas, essas células todas, na verdade. E agora eu tenho aqui uma planilha bem destacada para fazer o cálculo. Consigo visualizar em uma única tela, caso eu tenha interesse. E agora é só fazer o download. Todas as demais eu vou remover, tá? Essas páginas aqui, elas não fazem mais sentido.